Graça e paz. É com grande alegria que nos reunimos nesta noite para louvar o Senhor, para aprender mais da palavra do Senhor, para cultuar o Senhor através da palavra do Senhor. E eu convido vocês a abrir as suas Bíblias no livro de Salmo 143, apenas o versículo 1. Salmo 143, o versículo 1. Ouve, Senhor, a minha oração, dá ouvidos à minha súplica, responde-me por tua fidelidade e por tua justiça. Deus, nós te louvamos, te agradecemos pela tua palavra, pela tua bondade, pelo teu cuidado. Senhor, nós te agradecemos pela tua fidelidade em nossas vidas. Te agradecemos, papai querido, porque o Senhor tem sido de fato esse Deus fiel nas nossas vidas, mesmo diante das nossas imperfeições. Muito obrigado, papai querido, por tudo. Abençoa, Deus amado, as nossas vidas. Abençoa cada ouvinte desta mensagem desta noite, Senhor. Que essa palavra possa encontrar corações com a terra bem fofinha, Senhor. Que ela possa frutificar, Deus amado, e dar frutos. Em nome de Jesus, abençoa, nos edifica na tua palavra, Senhor Deus. Assim eu oro, pedindo perdão pelos meus pecados, no nome de Jesus. Amém. Queridos, Deus sempre promete ouvir e responder às nossas orações, e sempre de acordo com a tua vontade. As respostas que Deus nos dá, muitas vezes, elas podem ser sim, não ou espere. Deus, por diversas vezes, responde às nossas orações desta forma. No Antigo Testamento, os sacerdotes eles tinham duas pedras que se chamavam Urim e Tumim, e essas pedras eram usadas como sinal para se descobrir qual que era a vontade de Deus. E possivelmente essas duas pedras, uma significava sim, outra não. E eles usavam essas pedras como uma forma de pedir a orientação de Deus quando precisavam tomar alguma decisão importante. E quando Deus não usava um profeta para revelar a sua vontade, eles utilizavam dessa forma, como se fossem jogar sortes. E em Provérbios 16:3 diz assim: a sorte é lançada no colo, mas a decisão vem do Senhor. Deus, por diversas vezes, utilizava deste método, mas não como uma forma algo aleatório. Deus estava no controle até mesmo dessa situação. E como eu disse, Deus muitas vezes ele pode responder às nossas orações desta forma, dizendo sim muitas vezes, dizendo espera, e também muitas vezes Deus responde às nossas orações com não. Quando Deus diz sim para as nossas orações, isso é muito mais fácil de nós aceitarmos. Quando Deus diz espera para as nossas orações, talvez muitas vezes nós ficamos mais apreensivos, mas sempre vem no nosso coração a esperança que um dia aquilo vai se realizar. Mas e quando Deus diz não? Quando a resposta é não para as nossas orações? Nós também, quando recebemos esse tipo de resposta do Senhor, nós também temos que receber ela no nosso coração e aceitar de bom grado. Porque como é o não de Deus? Como é a resposta negativa de Deus para as nossas orações? A resposta negativa, ela tem sempre um propósito. Pode reparar. Quando Deus responde de forma negativa às nossas orações, existe sempre um propósito por trás daquilo. Pode ser temporário, um período de tempo que Deus responde com algo de forma negativa. Ou pode ser também por um motivo específico. Ele sabe, Ele conhece as nossas limitações, Ele conhece as nossas dificuldades, Deus conhece o anseio do nosso coração. E Deus, além disso, Deus é soberano e Ele sabe tudo. Em Atos capítulo 4, versículo 24, diz assim: ouvindo isso, levantaram-se junto a voz a Deus, dizendo: ó soberano, tu fizestes o céu, a terra, o mar e tudo que neles há. Deus é soberano e Ele sabe de todas as coisas a nosso respeito. E quando nos submetemos a fazer a tua vontade, a aceitar de bom grado
as respostas das orações que nós fazemos a Deus, sejam elas positivas, esperas e até mesmo não, quando aceitamos isso de um bom grado, a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. E nós, irmãos, precisamos aceitar pela fé essa resposta do Senhor. Aceitar e obedecer. Mas como nós podemos entender o não de Deus? Como que a gente pode entender quando Deus responde de uma forma negativa as nossas orações? E nessa noite eu gostaria de compartilhar com os amados 4 personagens bíblicos que receberam do Senhor um não e eles aprenderam com aquela resposta negativa. Primeiro personagem, Moisés. Moisés, ele entendeu o não de Deus com esperança. Eu gostaria de ler Deuteronômio 34. Deuteronômio 34, versículo 4. Deuteronômio 34, versículo 4 diz assim: E o Senhor lhe disse: Esta é a terra que prometi sob juramento a Abraão, a Isaque e a Jacó. Quando lhes disse: Eu darei a seus descendentes, permiti que você a visse com seus próprios olhos, mas você não atravessará o rio, não entrará naquela terra. Muito interessante. Qual foi a resposta de Deus para Moisés? Que ele não entraria na terra prometida. E por que será que Deus disse não para ele? Porque em determinado momento da vida de Moisés deu uma vacilada e ele faltou com confiança, não acreditou na palavra de Deus. E por isso Deus não permite que ele entre dentro da terra prometida. E muito interessante que o povo de Israel sempre foi um povo muito murmurador, um povo que reclamava muito, nada estava bom. E numa dessas reclamações, lá em Números capítulo 20, os versículos 2 e 5, diz assim: Não havia água para a comunidade, e o povo se juntou contra Moisés e contra Arão. Discutiram com ele e disseram: Quem dera tivéssemos morrido quando os nossos irmãos caíram mortos perante o Senhor? Por que vocês trouxeram a Assembleia do Senhor a esse deserto, para que nossos irmãos morrêssemos aqui? Por que vocês nos tiraram do Egito e nos trouxeram para este lugar terrível? Aqui não há cereal, nem figos, nem uvas, nem romãs, nem água para beber. O povo começou a reclamar de Moisés. E nesse momento, Moisés vai ao tabernáculo e lá a glória do Senhor se manifesta e ele ora e o Senhor dá uma ordem a Moisés do que ele deveria fazer naquela situação. Números 20, o verso 8 diz assim: Pegue a vara com o seu irmão Arão, reúna toda a comunidade e diante desta fale aquela rocha e ela verterá água. Vocês tirarão a água da rocha para a comunidade, os seus rebanhos beberem. A ordem foi muito clara para Moisés. Ele teria que reunir o povo e falar à rocha para que a rocha provisse água para o povo. Moisés e Arão, eles executam essa ordem de Deus, mas de uma forma muito errada, de uma forma não louvável. Porque tudo que nós viemos a fazer para o Senhor, para Deus, deve ser com humildade, com mansidão. E Moisés, em Números 20, versículo 11, diz assim: Então Moisés ergueu o braço e bateu na rocha 2 vezes com a vara, jorrou água e a comunidade e os rebanhos beberam. Moisés, ao invés de falar a rocha como o Senhor tinha dito para ele se ira, ele fica irritado, fica bravo, e ao invés de falar, ele dá 2 cajadadas na rocha. E aí, por conta dessa atitude de Moisés, ele era advertido por Deus, e o Senhor disse para ele, olha, no versículo 12 diz assim: O Senhor, porém, disse a Moisés e a Arão: Como vocês não confiaram em mim para honrar a minha santidade à vista dos israelitas,
vocês não conduzirão esta comunidade para a terra que lhes dou. O motivo para qual Moisés não entrou na terra prometida foi esse. Ele deveria glorificar a Deus naquela localidade. E no momento em que ele se irrita, no momento em que ele se ira, ele chama para si a responsabilidade e não glorifica a Deus. E Moisés até tentou depois conversar com o Senhor e tentar mudar essa punição. Olha só o que diz Deuteronômio 3, a partir dos versículos 23 e 29. Diz assim, Deuteronômio 3, 23 e 29. Naquela ocasião, implorei ao Senhor: ó soberano Senhor, tu começaste a mostrar a teu servo a tua grandeza e a tua mão poderosa. Que Deus existe no céu ou na terra que possa realizar as obras e os teus feitos poderosos? Deixa-me atravessar, eu te suplico, e ver a boa terra do outro lado do Jordão, a bela região montanhosa e o Líbano. Todavia, por causa de vocês, o Senhor irou-se contra mim e não quis me atender. Basta, ele disse, não me fale mais sobre isso. Suba ao ponto mais alto de Pisga e olhe para o oeste, para o norte, para o sul e para o leste. Veja a terra com seus próprios olhos, pois você não atravessará o Jordão. Portanto, dê ordens a Josué, fortaleçam, encorajem-o, porque será ele que atravessará a frente deste povo. E lhes repartirá por herança a terra que apenas verá. Moisés, ele tenta uma segunda alternativa, ele tenta uma segunda chance de convencer o Senhor que ele queria atravessar, entrar na terra prometida. Mas mais uma vez o Senhor diz não para ele. E interessante que a Bíblia diz que Moisés ele tratava com Deus de face a face, ou seja, Moisés tinha muita intimidade com o Senhor. E isso era um privilégio para Moisés, esse relacionamento íntimo com o Senhor. Mas também exigia dele uma grande responsabilidade. E nesse momento em que ele se ira, em que ele se irrita, e perante todo o povo, ele demonstra lá a sua irritação, a sua fúria. O Senhor diz para ele: olha, você não vai entrar. E depois, mais para frente, ele continuando a sua caminhada, conduzindo o povo, ele insiste em falar com o Senhor e suplica ao Senhor: fala, olha, Senhor, eu quero entrar na terra prometida. E mais uma vez a resposta foi negativa. O Senhor disse não para ele. Ou seja, a resposta à oração de Moisés foi não. E como Moisés reagiu ao receber do Senhor uma resposta negativa? Moisés entendeu o não de Deus com esperança, porque ele continuou a conduzir o povo a entrar na terra prometida. Tem um texto em Filipenses 1:23 que diz assim: estou pressionado dos dois lados, desejo partir e estar com Cristo, o que é muito melhor. Moisés, ele não entra na terra prometida, porém, quando ele chega diante da sua morte, e quando ele morre, ele teve um encontro com o Senhor Todo-Poderoso, aqueles Deus em que ele sempre serviu, e essa foi a maior recompensa dele. Além de conduzir o povo, ele se encontrou com Deus. E o texto de Filipenses fala que se encontrar com Cristo é muito melhor. E às vezes a negativa do Senhor para as nossas orações, ela deve ser vista com essa perspectiva, uma perspectiva de esperança de um futuro. Foi isso que motivou Moisés a continuar. Moisés, ele tinha o direito, ele poderia ter se achado injustiçado e falar: olha, a partir daqui então não leva mais o povo. Mas muito pelo contrário, ele continuou conduzindo o povo, ele continuou levando esperança, e ele recebe a esperança, e ainda olha, o Senhor diz para ele, fala: você, além disso, você vai incentivar Josué. Ele poderia ter parado diante daquela resposta negativa que o Senhor deu para ele.
Mas não, ele se encheu de esperança. O coração dele sabia que existia um futuro garantido para ele. E assim também é com a nossa vida. Quando nas nossas orações, nós orarmos e o Senhor falar não para as nossas orações, nós devemos se lembrar que a nossa esperança, há uma esperança de futuro para nós. O nosso lugar não é aqui. Existe uma morada que está sendo preparada para nós na eternidade. E isso deve encher o nosso coração de esperança quando Deus falar não para as nossas orações. Assim como Ele fez com Moisés. Precisamos entender o não de Deus com esperança. Foi isso que motivou Moisés a continuar. E quantas pessoas têm recebido respostas negativas de Deus e têm parado, têm abandonado? Tem um texto em Jeremias 29, versículo 11, que diz assim, um texto muito bonito. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazer prosperar e não de lhes causar dano. Plano de lhes dar esperança e futuro. Foi esse tipo de palavra que encheu o coração de Moisés para que ele não parasse diante da resposta negativa do Senhor. Imagine só você conduzir o povo sabendo que você não vai entrar e por 2 vezes você pede e o Senhor fala, não, você não vai. E mesmo assim ele continuou caminhando, não parou. O não de Deus deve encher o nosso coração de esperança. Isso que nós devemos aprender com Moisés, quando ele recebe o não do Senhor. Segundo, Davi entendeu o não de Deus como trabalho. Olha só, 1 Crônicas, capítulo 22, versículo 8. 1 Crônicas, capítulo 22, versículo 8. Diz assim: mas veio a palavra do Senhor, você matou muita gente e empreendeu muitas guerras, por isso não construirá um templo em honra do meu nome, pois derramou muito sangue na terra diante de mim. Qual foi o não de Deus para Davi? Davi, olha, você não vai construir um templo. E qual foi o motivo de Deus que falou para Davi, não, você não vai construir um templo? Davi era um homem de guerra, era um líder de guerra, e ele derramou muito sangue nas guerras em que ele saiu. E era um desejo de Davi construir esse templo de adoração ao Senhor. Ele tinha esse desejo no seu coração de construir esse templo. Mas o Senhor disse para ele, olha, porque você derramou muito sangue, você não vai construir. E mesmo diante dessa negativa de Deus para Davi, o que Davi faz? Ele continua. E eu gostaria de ler 1 Crônicas 22, os versículos 1 a 5, presta atenção. Então disse Davi, esse é o lugar para o templo de Deus, o Senhor, e do altar dos holocaustos para Israel. Então Davi deu ordens para que se reunissem os estrangeiros que viviam em Israel, e dentre eles designou cortadores de pedra para prepararem pedras lavradas para a construção do templo de Deus. Ele providenciou grande quantidade de ferro para a fabricação de pregos e dobradiças para as portas, e mais bronze do que se podia pesar. Também providenciou muitas toras de cedro do que se podia contar, pois os sidônios e os tírios haviam trazido muito cedro para Davi. Davi pensava, meu filho Salomão é jovem e inexperiente, e o templo que será construído para o Senhor deve ser extraordinariamente magnífico, famoso e cheio de esplendor à vista de todas as nações. Por isso deixarei tudo preparado para a construção. Assim Davi deixou tudo preparado antes de morrer. Davi superou o não do Senhor com trabalho. Não foi ele que construiu, mas ele deixou tudo preparado. Mesmo diante de receber a negativa de Deus, ele continuou trabalhando.
trabalhando. O não do Senhor, para que ele não construísse o templo, não fez com que ele ficasse paralisado. Ele continuou o trabalho e deixou tudo preparado para o seu filho Salomão. E muitas vezes nós também somos assim. Somos ao contrário, melhor dizendo. Quando recebemos o não do Senhor, quando Deus diz não para as nossas orações, qual é a nossa tendência? Muitas vezes é parar. A partir de hoje eu não faço mais nada. A partir de hoje eu não quero mais saber. Muitas vezes nós somos assim. Recebemos o não do Senhor e o nosso trabalho começa a ficar comprometido. Às vezes nós recebemos o não do Senhor e a primeira coisa que nós fazemos é negligenciar aquilo que nós tínhamos proposto a fazer. Talvez nós estamos aqui no mês de junho e quantos planos nós tínhamos, quantas coisas nós tínhamos para realizar, quantos sonhos, e diante das vezes, muitas vezes da negativa de Deus, nós achamos por melhor parar e desanimamos. Mas não foi isso que Davi fez. Ele continuou a trabalhar. Tem um texto de 1 Coríntios 15, 58 que diz assim: portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e que nada os abale. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil. Algumas traduções dizem que o trabalho não vai ser em vão. Mesmo diante das respostas negativas de Deus, mesmo quando Deus diz não para as nossas orações, para os nossos desejos, o nosso dever e a nossa motivação é entender o não de Deus como trabalho, ou seja, continuar trabalhando. Se você é evangelista, continue evangelizando. Se você trabalha no louvor, continue louvando. Se você é um pregador da palavra, continue pregando. Seja lá o que você faz para o Senhor, continue fazendo com alegria. Não pare. Porque o nosso trabalho no Senhor não é em vão, diz a palavra. Gálatas 6,9 diz assim: e não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. As respostas negativas do Senhor para as nossas orações, elas não podem fazer com que a gente desanime. Precisamos, assim como Davi, continuar deixando tudo preparado. Não era ele que ia ver aquela edificação daquele templo, ia ficar tudo para o seu filho Salomão, mas ele não parou, ele continuou motivado. E assim deve ser a nossa vida, irmãos. Devemos ter essa motivação e entender que muitas vezes o não de Deus, ele não pode fazer com que a gente pare. Temos que continuar trabalhando. E Davi entendeu isso e deixou tudo preparado para o seu filho Salomão. Ele não parou, porque o nosso trabalho no Senhor não é em vão. E se você tem recebido o não do Senhor, se o Senhor tem respondido de forma negativa aquilo que você tem orado, aquilo que você já orou, continue trabalhando, continue se dedicando ao Senhor, continue demonstrando toda a adoração, toda a devoção que você tem a Jesus. Continue na perspectiva de entregar o seu melhor para o Senhor, mesmo diante de tantas lutas, diante de tantas adversidades e até mesmo diante de tantos nãos que muitas vezes nós recebemos. O Senhor deseja que nós continuemos a trabalhar, a trabalhar, a trabalhar. Foi assim que Davi fez. Ele continuou trabalhando. E nós conhecemos a história. O templo foi construído, Salomão desfrutou da bênção de viver naquele templo glorioso. E assim deve ser a nossa vida. O Senhor deseja que eu e você não paremos, que a gente continue a trabalhar. Amém? Terceiro, Paulo entendeu o nome de Deus com graça. 2 Coríntios capítulo 12. 2 Coríntios capítulo 12, versículos
8 e 9. Diz assim: 3 vezes roguei ao Senhor que tirasse de mim, mas Ele disse: minha graça é suficiente para você, pois meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Paulo também recebeu um não do Senhor. Ele queria, desejava que aquele espinho na carne fosse tirado dele. E a resposta de Deus para ele foi o seguinte: olha, a minha graça te basta. Foi uma forma negativa. Era um desejo que incomodava Paulo. E ainda que a gente não saiba o que era aquele espinho na carne, a Bíblia não deixa isso muito claro, mas era algo que incomodava demais Paulo. Tanto é que ele pediu ao Senhor 3 vezes, roguei, 3 vezes ele orou. E a resposta do Senhor para ele foi: olha, a minha graça te basta. E Paulo, antes de se converter, se chamava Saulo. E quem conhece a história sabe um pouquinho de como era o cidadão Saulo. Muito soberbo, muito arrogante, perseguia os cristãos. E talvez por isso o Senhor disse: olha, a minha graça te basta. Para que Paulo baixasse um pouco a bola, para que Paulo percebesse que ele, sem a graça do Senhor, não tinha poder. Em 2 Coríntios 12, 7 diz assim, Paulo cai em si, 2 Coríntios 12, 7: para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações, foi-me dado um espinho na carne. Aquele espinho na carne tinha um objetivo claro de fazer com que Paulo não se engrandecesse. E que a graça de Deus era suficiente para que ele pudesse suportar as perseguições que ele viria a sofrer. Mas é fato que ele ora e o Senhor diz não para ele. A graça te basta, Paulo. E muitas vezes, amados irmãos, nós também recebemos um não de Deus em orações que nós fazemos, que o Senhor sabe que aquilo vai ser prejudicial para nós. O Senhor sabe que aquilo não vai ser bom, e aí o Senhor diz para nós: olha, a minha graça te basta. Quantas pessoas, por conta das posses, do seu engrandecimento financeiro, a pessoa se afasta, se esquece do Senhor. Muitas pessoas prosperam e se esquecem de Deus. Mas quando eu e você confiamos na graça divina do Senhor, o Senhor sempre supre aquilo que nos falta. E por isso Paulo precisava dar uma baixada de bola. Ele precisava se conter. E por isso ele ora e o Senhor diz não para aquilo. Não vai ser curado. A minha graça te basta. Eu e você, nós precisamos entender o não de Deus, confiando sempre na graça de Deus. Porque é ela que basta para nós. E quando nós orarmos e Deus disser não para nós, nós precisamos nos lembrar que a graça do Senhor é aquilo que a gente precisa. Que a graça do Senhor é aquilo que nós mais necessitamos, que é um favor que nós não merecemos, mas o Senhor nos dá. Isso é graça. A gente precisa entender isso, que muitas vezes as nossas orações, elas vão receber a resposta de Deus de forma negativa. Imagine se Paulo, ao receber essa resposta de Deus, ele não assimilasse isso como graça de Deus, como força que o Espírito Santo estava dando para ele, para que ele pudesse vencer as perseguições que nós sabemos que ele sofreu.
toda a luta que ele sofreu, todas as perseguições, se não fosse a graça de Deus dando força para ele, ele não teria condição de suportar. Deus estava preparando Paulo para que algo que muito maior, a pregação do Evangelho aos gentios, tanta gente se converteram ao ouvir a mensagem daquele servo do Senhor. Mas ele precisava entender que a graça de Deus era suficiente para que ele não ficasse vaidoso, para que ele não se engrandecesse. Por isso o Senhor disse para ele: a tua graça me basta, te basta. Ele entendeu a graça de Deus com perseverança, com força. E assim nós devemos ser também. Entender que a graça de Deus é suficiente para as nossas vidas. Não confiar apenas em nós, mas na graça de Deus. Depender da graça de Deus. Depender do Espírito Santo de Deus que atua nas nossas vidas. O não de Deus para Paulo impulsionou ele a viver intensamente o Evangelho, de forma a pregar, não se importando com todo o sofrimento, com todas as lutas que ele sofreu. Ele confiou na graça de Deus. E assim deve ser a nossa vida, irmãos. Confiar na graça de Deus, confiar nesse poder glorioso que se chama graça, que enche o nosso coração, que atua de forma clara, fazendo com que o Espírito Santo nos ajude a vencer as tribulações e até mesmo as negativas de Deus pelas nossas orações. E por último, quarto, o próprio Jesus entendeu, não como resposta de Deus, mas ele entendeu que existia um propósito com a cruz de Cristo. Mateus 26, 42 diz assim: retirou-se outra vez para orar. Meu Pai, se não for possível afastar de mim este cálice, sem que eu beba, faça a tua vontade. Jesus, ele precisava ir para a cruz. E naquele momento em que ele está recebendo todos os pecados da humanidade, ele ora pedindo que o Senhor passasse, que ele não sofresse aquilo. Mas acima de tudo ele entendia que aquilo era a vontade do Senhor. Mas Jesus, ele ora duas vezes pedindo para que o Senhor se livrasse do sacrifício da cruz. Mas no mesmo modo em que ele orava pedindo para que se livrar daquilo, ele tinha plena convicção que aquilo era extremamente necessário, que aquilo era realmente o propósito para o qual ele tinha sido enviado na terra. Salvação da humanidade. Então Jesus suporta toda a dor e ele leva para a cruz todos os nossos pecados, e ele morre e ele ressuscita, recebendo autoridade e poder, porque ele entendeu que existia um propósito para a cruz. O não de Deus faz parte de um grande propósito da vida do Senhor para nós, assim como fez para o Senhor. Muitas vezes o não de Deus, por trás daquele não existe um grande propósito, muito maior que a gente possa imaginar. No caso, Jesus, sendo o próprio Deus, ele sabia aquilo que ele esperava, mas muitas vezes nós, seres humanos limitados, quando recebemos a resposta não do Senhor, nós não compreendemos e ficamos sem saber o que vai acontecer, como que eu vou fazer. Mas nós precisamos entender que existe um propósito para as negativas do Senhor para nós, e tudo aquilo que o Senhor faz é bom. Tudo sempre tem um propósito nas nossas vidas. Mesmo que seja tão difícil, foi difícil para Jesus levar a sua cruz, conduzir a cruz, assim também é nós. Nós temos as nossas cruzes, e muitas vezes nós queremos deixar ela pelo caminho, e aí o que o Senhor fala para nós: não, você precisa carregar a sua cruz, porque existe um propósito. Você não está entendendo, mas existe um propósito. E às vezes a nossa vida é assim, irmãos. Nós não compreendemos as coisas, porque a nossa visão é muito limitada. Já parou para pensar que quando você
começa a ler um livro e de repente você para e você fica com vontade de saber o final. E aí você pensa, poxa, eu tenho que ler o livro inteirinho para me entender o propósito, para me saber o final. Com Deus não é assim. Ele sabe, Ele já conhece, Ele nos conhece muito bem, e Ele sabe qual é o propósito das nossas vidas. E quando Ele diz não para nós, é porque Ele tem algo muito melhor e maior. Existe um propósito muito maior para as nossas vidas. E a gente precisa entender isso. Tomar a nossa cruz e entender que nós não devemos deixar ela para trás, carregar a nossa cruz, assim como Jesus fez. Passa de mim esse cálice, mas acima de tudo, seja feita a tua vontade. Essa foi a oração do Senhor. Entenda o não de Deus como algo, um propósito muito maior que a gente não imagina. A gente viu aqui alguns exemplos de servos do Senhor e do próprio Jesus que receberam as negativas de Deus, mas por conta de todas as negativas sempre existia um propósito muito maior. E aí eu já parto para nós concluirmos a nossa mensagem, voltando a ler o texto de Jeremias 29:11. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazer prosperar e de não lhes causar dano, planos de lhe dar esperança e futuro. O não de Deus pode ser e é o melhor para nós hoje. Quando Deus disser não para nós, pode ter certeza que é o melhor para nós, porque Ele nos conhece. E as promessas de Deus, as vitórias que Deus tem para nós, elas não se baseiam só em Deus sempre responder às nossas orações. Sim, sim. Sabe que as nossas orações elas podem ser respondidas com sim. As nossas orações podem ser respondidas com espera. Aguenta mais um pouco. Mas as nossas orações elas também podem ser respondidas na forma negativa. Às vezes Deus diz não para nós, porque Ele nos conhece, Ele sabe o que é melhor para mim e para você. E talvez eu não conheço, mas talvez você está ouvindo essa mensagem e está pensando na sua vida agora, de como o Senhor tem respondido as suas orações. E talvez você tenha respondido, o Senhor tenha respondido as suas orações com alguns sims, com alguns talvez, espere. Mas pode ser que você tenha recebido do Senhor a resposta negativa. O Senhor tem te dito não. Saiba que o não de Deus, Ele é o melhor para a sua vida. Porque Ele conhece, Ele nos entende, Ele sabe aquilo que nós precisamos, aquilo que nós necessitamos. Ainda que a gente não venha entender, ainda que a gente não venha compreender, o Senhor conhece a nossa vida. E se a resposta tem sido negativa para as suas orações, querido, saiba que o Senhor tem coisas gloriosas e grandes para a sua vida. O Senhor tem grandes bênçãos para o Senhor, para a sua vida. Porque os planos de fazê-lo prosperar e de não lhes causar dano, planos de lhe dar-lhes esperança e futuro. É isso que o Senhor deseja para a nossa vida. É isso que o Senhor deseja para mim e para a sua vida. Amém? Vamos orar, que a gente encerra. Deus querido e amado, nós te louvamos, te agradecemos pela tua palavra, Senhor. Muito obrigado, papai querido, pelas bênçãos, ó Deus amado. Muito obrigado pelas respostas que o Senhor tem dado a nós, ó Deus. Sejam elas positivas, seja ela para pedirmos para nós esperarmos, e até mesmo quando o Senhor diz não para nós, ó Deus. O Senhor conhece as nossas vidas, o Senhor sabe o que é melhor para nós. E é nosso dever, a nossa obrigação, Senhor Deus, aceitar e obedecer com fé, papai querido, as respostas que o Senhor tem dado para cada um de nós. Assim eu oro, pedindo perdão pelos nossos pecados, no nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe a sua vida.